A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Departamento de Ciências Jurídicas. Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela Rádio Uniara, em parceria com o curso de Direito da Uniara, e vai ao ar toda segunda-feira, às 7 da manhã, com reprise às 20 horas. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui esse ilustre engenheiro, Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Fernando Siqueira, seja muito bem-vindo ao programa Nosso Direito. Bom, Zé Luiz e ouvintes da Uniara, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês falando de um assunto de extrema importância para o povo brasileiro, para você, ouvinte da Uniara. Fernando, fala um pouquinho sobre essa questão do nosso petróleo, esse assunto extremamente palpitante que foram as reservas encontradas no pré-sal. Até te peço para fazer um introito um pouquinho antes. O que é o pré-sal? Como é que isso chegou? E aonde é que isso vai? Bom, Zé, durante muitos anos, os engenheiros e geólogos da Petrobras seguiram a ideia, a partir, melhor dizendo, da década de 60, quando foi descoberta a teoria das placas tectônicas, que as placas, tem 12 placas embaixo de nós e que se movem, né? Quando elas se aproximam, há problemas sérios de terremotos, etc. Quando elas se afastam, acontece o caso aí da separação da África com o continente sul-americano. E os geólogos da Petrobras tiveram a ideia de que com essa separação poderia existir uma província de petróleo muito grande, porque quando os continentes eram juntos, os rios africanos e os rios brasileiros, predominantemente, traziam material para a fronteira, que era o ponto mais baixo, mais próximo do nível do mar, topograficamente mais baixo, então acumulavam ao longo dessa fronteira grandes lagos, e nesses grandes lagos contendo material de excelente qualidade para a produção de petróleo. Quando os continentes começaram a se separar, essa separação se deu de sul para norte, formou-se um braço de mar entre os dois continentes, e nesse braço de mar estava aquele material depositado nos grandes lagos, que foi para o fundo do mar, e esse braço de mar ficando confinado, não tendo movimentos laterais de corrente nem de onda, a água foi se evaporando e foi produzindo uma concentração de sal. Esse sal foi então se depositando em cima daquele material que havia nos grandes lagos, que agora estava no fundo do mar. Daí a denominação de pré-sal, o que existia antes, o sal que se depositou depois e o pós-sal que se depositou, o material que se depositou em cima da camada de sal. Essa camada de sal de 2.000 metros de profundidade fez com que uma compressão na rocha formada pelos materiais existentes anteriormente nos grandes lagos, essa rocha se compactou e no seu interior foi sendo fermentado um petróleo de altíssima qualidade. Então, quando os geólogos da Petrobras, durante 60 anos, estudaram essa possibilidade, e quando foi em 2006, a tecnologia de sísmica de 3 dimensões permitiu uma maior precisão para que eles perfurassem essa rocha já detetada por essa sísmica e tivesse uma segurança maior de conseguir atingir seu objetivo. E com isso, perfuraram o primeiro poço do pré-sal e encontraram uma província melhor ainda do que se esperava. Para você ter uma ideia, nós tínhamos até então 14 bilhões de barris de reserva, entre as descobertas e o consumo feito no país. A Petrobras tinha uma reserva de 14 bilhões de barris. De repente, descobrimos uma reserva de 100 bilhões de barris, conservadoramente falando, porque ela tem uma possibilidade de chegar a 300 bilhões de barris, uma vez que dentro do contorno da província do pré-sal já está mais ou menos delineada, mas na sua ida para as águas mais profundas, para o limite do mar territorial, existe ainda prospectos geológicos que podem mais que dobrar
essa reserva fantástica que a gente tem. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 14 bilhões de barris, estamos com 114, é mais ou menos um Iraque na América Latina, já que o Iraque tem 115 bilhões. Mas aí tem o problema de que desperta a cobiça internacional, já que os países desenvolvidos são dependentes do petróleo e não têm reserva, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, né? Japão, Coreia e China não tem petróleo. A China, o que tem mais na Ásia, tem 12 bilhões de barris, mas consome 6 bilhões por ano. Os Estados Unidos tem 30 bilhões de barris e consome 10 bilhões por ano. Então, todos esses países estão numa insegurança energética muito grande. Então, querem o pré-sal para resolver seus problemas em curto prazo. Mas aí, o pré-sal não dá para todo mundo. Dá para o Brasil ter a sua oportunidade, a maior oportunidade que nós tivemos na nossa história, de deixar de ser o eterno país do futuro e nos transformarmos num país, numa potência econômica, financeira e tecnológica. Então, o pré-sal dá para fazer isso com o Brasil, mas não dá para resolver o problema de todos os países e principalmente do cartel internacional do petróleo, que já teve 90% do controle das reservas mundiais e hoje tem menos de 3% dessas reservas. Portanto, eles estão também numa insegurança energética muito grande. Nessa condição, segundo o Financial Times, eles não duram mais 5 anos. E são as maiores empresas do mundo. É a ExxonMobil, é a Texaco, Chevron, Gulf, que se fundiram. Então, essas empresas estão desesperadas atrás do pré-sal. E não foi à toa que, quando o governo Lula anunciou a descoberta do pré-sal, o presidente Bush reativou a 4ª Frota Naval americana e a colocou aqui no Atlântico Sul, sob o argumento que era para proteger o Atlântico Sul. Mas o Atlântico Sul tem Brasil e Argentina. Como a Argentina já havia desnacionalizado seu petróleo, a 4ª Frota veio para proteger, entre aspas, o pré-sal, ou seja, veio para pressionar o governo brasileiro a não mudar a lei que o Fernando Henrique havia feito na década de 90, que é uma lei que dá 100% do petróleo a quem produz e uma obrigação de pagar apenas 10% de royalties para a União. Para você ter uma ideia desse absurdo, no Oriente Médio, os países exportadores ficam com 80% do petróleo produzido. E, com isso, podem usar essa riqueza em favor da sua população. E nós aqui estávamos produzindo petróleo com empresas multinacionais e dando a elas todo o petróleo, ficando com apenas 10%. Daí, quando o governo Lula, quando o pré-sal foi descoberto, o presidente Lula retirou 41 blocos que estavam para serem leiloados e mandou rever a legislação brasileira. E aí iniciou um processo de elaboração de um novo marco regulatório. Mas essa lei, essa elaboração desse marco, sofreu muitas pressões do cartel internacional, que é alojado hoje no Instituto Brasileiro de Petróleo, sofreu pressões da Fiesp e da ONIP, Organização Nacional de Industriais de Petróleo, que são todos eles empresas estrangeiras. Então o pré-sal tem assim uma cobiça internacional muito grande. Mas uma dessas legislações, uma dessas leis elaborada por esse grupo de trabalho interministerial foi a lei da capitalização da Petrobras, que consistiu no seguinte: o governo cedeu 7 blocos para a Petrobras, onde supostamente haveria 5 bilhões de barris de reserva. A Petrobras pagou essa reserva de 5 bilhões com títulos do governo. O governo, com esses títulos, recomprou ações da Petrobras. E isso aí foi uma boa engenharia financeira, porque o governo passou de 38% para 48% da propriedade do capital social da Petrobras. Mas aí a Petrobras, com esses 7 blocos, iniciou a perfuração por conta dessa cessão onerosa. Furou o primeiro bloco, achou 9 bilhões, é o bloco de Franco. Aí a Agência Nacional de Petróleo, que defende muito mais o interesse estrangeiro do que o nacional, cresceu o olho e, quando furou o segundo bloco, Libra, com 15 bilhões de barris, que é hoje o maior campo do mundo,
o governo, surpreendentemente, tomou Libra de volta da Petrobras e vai fazer um leilão, o primeiro leilão do pré-sal desse campo. Ou seja, você vai leiloar petróleo já descoberto. O maior campo do mundo, testado, perfurado, testado e comprovado uma reserva de pelo menos 15 bilhões de barris, com tendências a crescer, porque quanto mais você explora o reservatório, mais conhecimento você tem dele. Você inicialmente fura o primeiro poço, faz um teste de curta duração, tem uma noção de quanto é o campo, mas somente com um teste de longa duração, pelo menos um ano, você tem uma avaliação melhor do campo. Mas para você ter uma ideia, em maio, a Agência Nacional de Petróleo anunciou que esse campo tinha 5 bilhões de barris. E nós da EPET falávamos que tinha 15, porque o diretor de exploração dizia que tinha 15. E agora, no mês de agosto, a Agência Nacional de Petróleo disse que o campo tem de 8 a 12 bilhões, quer dizer, de março para cá cresceu de 5 para 8 a 12. E daqui a pouco ela vai chegar onde a gente diz que tem, na realidade, 15 bilhões de barris. Mas o que importa é que esse campo, com 15 bilhões de barris, tem um valor a $100 o barril de 1,5 trilhão de dólares e pertence ao povo brasileiro, pertence a você, ouvinte. E é para ser usado para melhorar a sua vida, para melhorar a educação, a saúde, a segurança, a mobilidade urbana, né, os transportes, e não para pagar juros aos bancos, que é o que o governo está fazendo. Está leiloando o campo para obter 15 bilhões para completar o superávit primário. O que é o superávit primário? É um conjunto de valores que o governo junta para pagar juros aos bancos por conta de um empréstimo aí que o governo deve e que subiu os juros agora para 9%, que é o maior juro do mundo, né? Então, para pagar esses juros aos banqueiros, a gente está entregando uma riqueza dessa magnitude. Fernando, está me ocorrendo aqui, eu não tinha parado para fazer essa análise. Historicamente, quiseram internacionalizar a Amazônia, em razão do oxigênio. Isso. Mas isso partia de países estrangeiros querendo interferir na soberania nacional e internacionalizar. Agora, pelo que eu estou... Será que eu estou errado? Eu estou entendendo. É o Brasil que está querendo internacionalizar o nosso petróleo? É verdade. O nosso governo está fazendo um leilão do nosso petróleo, absolutamente um contrassenso, porque você vê um campo já descoberto, cubado, avaliado, e você vai leiloar esse petróleo. Então, isso não existe nem em país militarmente ocupado, faz leilão de petróleo já descoberto. Então, o governo, Dilma, que inclusive na campanha eleitoral falou que o pré-sal era o passaporte para o futuro dos brasileiros e que entregar o pré-sal era entregar dinheiro, era abrir mão de recursos que seriam necessários para o país. Agora, surpreendentemente, resolve leiloar um campo descoberto, cubado. Não tem, é um contrassenso imenso leiloar essa riqueza que... E pior de tudo, ele está voltado, o leilão, o edital, o contrato, estão voltados para favorecer empresas estrangeiras, em detrimento da Petrobras e do país. Então, é uma internacionalização. Por quê, Zé Luiz? É porque, por duas razões. Primeiro, o governo fez uma previsão de superávit primário para pagar juros aos bancos de 2,3% do PIB. E está faltando 15 bilhões para completar essa previsão. E é exatamente o que eles estão cobrando de bônus de assinatura, que é um valor que a empresa vai pagar à vista, em dinheiro, né, para ter a propriedade do campo. E a outra é o déficit em contas correntes internacionais por conta de uma desnacionalização das nossas empresas que vem para cá, remetem lucro. Aí cria um déficit em conta corrente, o governo precisa de mais dólar para pagar esse déficit. E aí incentiva a vinda de capital externo para especular na Bolsa e ganhar dinheiro aí, o chamado capital motel, fica uma noite, ganha dinheiro, vai embora, arremete o lucro, e empresas estrangeiras comprando empresas nacionais e remetendo esse lucro para o exterior. Então cria uma bola de neve perniciosa que acaba drenando as riquezas nacionais
e em detrimento do povo brasileiro. Se isso continuar, o pré-sal vai todo, né? São 100 bilhões de barris, que representa hoje mais ou menos uns 15 trilhões de dólares, que podem ir embora sem que o governo, sem que o povo brasileiro tenha a menor vantagem com essa remessa para o exterior. Então nós temos que estancar esse processo, parar com essa exportação de patrimônio nacional e fazer primeiro, entregar o pré-sal para a Petrobras, que ela não exporta o lucro, não gera déficit em conta corrente. Pelo contrário, ela exporta derivado de petróleo e faz entrar dólar positivo, não é dólar pernicioso que vai exportar o lucro. A Petrobras aplica no mercado nacional, compra nas empresas nacionais, usa o dinheiro no país, então estanca essa sangria de remessa de lucro. E reincentivar as empresas nacionais genuinamente brasileiras que também aplicam no país, não remetem lucro para o exterior. Nós chegamos a formar na Petrobras, através da Petrobras, 5 mil empresas fornecedoras de petróleo, já que o Geisel permitia que a Petrobras comprasse no mercado nacional até pelo dobro do valor do preço internacional. Com isso, criamos um programa de nacionalização e foram criadas 5 mil empresas com repasse de tecnologia pelo Centro de Pesquisa da Petrobras. Essas 5 mil empresas atingiram o estado da arte internacional e aplicavam todo o capital aqui no Brasil. Não tinha remessa de lucro para o exterior. Mas, lamentavelmente, o Collor tirou a vantagem que o Geisel havia dado e o Fernando Henrique fez um decreto 3161, chamado Repetro, que isenta empresas estrangeiras de imposto de importação e não isenta as nacionais do ICMS. Então, a vantagem que a empresa nacional tinha passou a ser uma grande desvantagem. Essas empresas foram inviabilizadas e as 5 mil foram desmanteladas e as que restaram foram compradas pela General Electric, que é a empresa americana, e que remete o lucro dessas empresas para o exterior. Então, o que nós temos que mudar é o modelo econômico e fazer uma política industrial em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro, e não entregar de bandeja o nosso maior chance, a nossa maior riqueza, capaz de fazer o Brasil deixar de ser o eterno país do futuro, que é o pré-sal. Fernando, e todas as discussões dos royalties? Quem vai ficar? É o Espírito Santo, é o Rio de Janeiro, é o Brasil inteiro, é lá o Acre está querendo uma... Mas se nós não vamos ficar com nada, vai dividir o quê? Exato. Essa questão do royalties foi introduzida para tumultuar a mudança da lei. Como eu te falei, a lei anterior dava 100% do petróleo para quem produzisse. E a lei nova retoma a propriedade para a União. E aí, uns governadores neoliberais, Sérgio Cabral e Paulo Artung, introduziram a discussão do royalties. Quer dizer, passou-se a discutir o rabo do elefante, como diz o Hildo Salva, e deixando o elefante embora para o exterior. Então, essa discussão de royalties é uma discussão boba, que fica discutindo migalhas, enquanto o grosso da coisa, quer dizer, o elefante, o corpo do elefante, está sendo entregue para empresas estrangeiras. Então a gente nós, povo brasileiro, tem a obrigação de lutar para defender essa riqueza para o povo brasileiro, que é o seu verdadeiro dono, e não para empresas estrangeiras se locupletarem às nossas custas. A outra coisa que me chama a atenção é que, via de regra, a gente vem na questão nuclear, enfim, nós sempre precisamos buscar tecnologia, know-how lá fora. Na verdade, aqui, nós é que desenvolvemos esse know-how através da Petrobras e agora nós estamos querendo também entregar isso aí de bandeja? Pois é, a Petrobras foi a primeira empresa a ir para águas profundas. Descobriu reservas e, portanto, foi a empresa que desenvolveu gradativamente. A gente começou com 150 metros de lâmina d'água, fomos gradativamente, criou-se o Procap 1000 para ir a 1.000 metros, é um programa de capacitação no Centro de Pesquisa. Depois criou-se o Procap 2000 para atingirmos 2.000 metros de profundidade e agora tem o Procap 3000. Tudo isso foi desenvolvido na Petrobras, juntamente com as empresas, porque nessa questão do petróleo tem 3 gargalos tecnológicos, né? O primeiro é a perfuração,
que é feito por empresas independentes das petroleiras. São empresas, é um grupo de 5 ou 6 empresas que fazem essa atividade e alugam seus serviços para as petroleiras. Portanto, qualquer que seja a empresa que operar o pré-sal vai contratar o serviço desse grupo de empresas independentes. Então, se for a Petrobras, se for a Shell, vão contratar as mesmas. E aí, como você falou muito bem, como a Petrobras é a que mais conhece, é a que gera menos risco. Por exemplo, uma das empresas que perfura é a Transocean. Ela furou no Golfo do México para a British Petroleum e produziu lá um acidente grave que afundou a plataforma e matou 11 pessoas. Por quê? Porque a British Petroleum mandou a Transocean economizar na cimentação do poço, o poço se rompeu e deu um desastre imenso. A mesma Transocean perfurou para a Chevron aqui na Bacia de Campos, o campo de Frade. E também a empresa mandou economizar no revestimento de um reservatório superior. Ela ia furar 2 reservatórios em níveis diferentes. E quando perfurou o reservatório superior, ela deveria revesti-lo com um tubo de aço, isolá-lo para uma eventual pressão maior no reservatório mais embaixo. Ela não fez isso por economia e o resultado foi que a possibilidade ruim aconteceu. O reservatório inferior tinha uma pressão maior, então exigiu uma lama mais pesada para a perfuração, para equilibrar essa pressão, e a lama mais pesada e a pressão do reservatório fluíram para o reservatório superior, que estava desprotegido, e rompeu o invólucro do reservatório e está vazando petróleo até hoje. Pois bem, essa mesma Transocean já perfurou 30 poços no pré-sal para a Petrobras e não houve acidente nenhum. Porque a Petrobras, além de conhecer melhor a tecnologia, ela também não manda fazer concessões à insegurança. Não manda fazer esse tipo de economia, porque a Petrobras é uma empresa estatal, controlada pela sociedade e tem uma responsabilidade maior do que lutar apenas por lucro, que é o que fazem as empresas internacionais. A Petrobras se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a estratégia nacional, com o desenvolvimento nacional e, portanto, tem todas as condições e tem o conhecimento. Então, é a melhor de todas para tocar o pré-sal. Ainda aí com a vantagem que aí o pré-sal reverte mesmo para o povo brasileiro e não para multinacionais. O assunto é extremamente palpitante, mas nós já até esgotamos, já extrapolamos o nosso tempo, mas é importante esses esclarecimentos para a nossa população. Fernando, estamos chegando ao final do nosso programa, suas considerações finais. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre um assunto de extrema importância para o povo brasileiro, que eu repito, é a maior oportunidade que nós já tivemos de deixar de ser o eterno país do futuro. Então convocamos você, ouvinte, para nos ajudar a ir para as ruas e barrar essa entrega absolutamente inadequada do nosso patrimônio para a empresa estrangeira. Vamos juntos dizer um não ao leilão do Campo de Libra. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos falamos a semana que vem. A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.